Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Nailson. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Probabilidade Estatística, disciplina do terceiro período do curso de Engenharia Civil da FES. Nessa aula nós trataremos sobre tabela de distribuição de frequência e representação gráfica. A dinâmica da aula, na verdade, foi extraída aqui de um exercício, tá? Do livro do Antônio Crespo, tá? Do livro Estatística Fácil. Então, segundo o exercício, tá? Nós temos aqui o apurado de dados referente à estatura de 40 alunos. E aqui ele apresenta esse conjunto de dados, tá? E uma série de perguntas relacionadas justamente a essa pesquisa. Então, nessa aula nós veremos aí como é que a gente vai conseguir estruturar uma tabela, tá? Para responder esses questionamentos e depois fazer a sua respectiva representação gráfica. Bem, pessoal, antes de mais nada, tá, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos de representação em tabela de distribuição de frequência. Então, nós temos a representação sem intervalo de classe, tá? E com intervalo de classe. Percebam que a representação sem intervalo de classe, a tabela ela se apresenta de uma forma mais alongada. Tá? Então, percebam que aqui nós temos 23 linhas, tá? Enquanto que na tabela com intervalo de classe nós trabalhamos com um número resumido de linhas, tá? De tal forma que estatisticamente, tá? A gente consegue trabalhar, tá? Sem prejuízo do ponto de vista matemático. Tá? Bem, voltando aqui ao nosso exemplo, tá? Então, inicialmente nós temos os dados, tá? Tido como brutos, conhecidos também como tabela primitiva, tá? Já que eles representam os dados como se eles tivessem sido colocados aqui, tá? À medida que os dados foram aparecendo. Então, não existe nenhum tipo de tratamento de ordenamento em relação a esses dados. Então, para que a gente consiga trabalhar esses dados com a melhor tranquilidade, então nós precisamos transformar aí esses dados no conhecido rol de dados. Então, o rol de dados, tá, é tão somente os dados brutos sendo relacionados de uma forma ordenada, tá? Do menor para o maior, de tal forma que a gente consegue tabular os dados de uma forma mais adequada e mais assertiva. Bom, como a gente já viu, tá? A disciplina de estatística, né? É uma disciplina estritamente metodológica, então vou estar mostrando aqui para vocês, tá? O passo a passo de como é que a gente constrói a nossa tabela para representação aí dos nossos dados. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz após o ordenamento, tá? A criação do rol de dados, é começar a montagem da nossa tabela. Então, à nossa esquerda, tá? A primeira coluna que a gente vai montar, ela vai ser referente à nossa classe de frequência ou simplesmente classe. Tá? Ela é representada pelo I minúsculo, tá, pessoal? Então, são intervalos de variação da variável. Então, ela sempre vai de 1 até K, onde K é o número total da classe de distribuição. Então, na prática, ela representa a quantidade de linhas da nossa tabela. Bom, a segunda coluna, tá? A gente sempre coloca o intervalo de classe. Então, o intervalo de classe, para cada intervalo de classe, nós temos um limite inferior, tá? Da classe, tá? Designado aí pelo L minúsculo, e um limite superior denominado L maiúsculo. Tá? Só que para isso, tá, pessoal, é necessário que a gente fale a mesma língua. Então, é importante que a gente faça a representação desses limites de acordo com uma diagramação conhecida. Então, para a gente ter a perfeita leitura do que está sendo representado na nossa tabela, existe uma série de representações que é necessário que a gente faça.
ok? Então, nós temos esse tipo de representação aqui, por exemplo, tá? Então, intervalo de 0 a 10, com esse tracinho aqui horizontalizado. Isso indica que compõe o intervalo, tá? Compreendido entre 0 e 10, de tal forma que o 0 não faz parte e o 10 também não faz parte, ok? Outra representação, tá? Para o mesmo intervalo. Então, um tracinho verticalizado, um tracinho horizontal e outro tracinho verticalizado. Isso indica, tá, o intervalo compreendido entre 0 e 10, de tal forma que o 0 faz parte e o 10 também faz parte do intervalo. Então, fica muito fácil a gente agora ter as duas próximas variações. Então, nós temos essa outra variação, tá? Compreendido aqui o intervalo entre 0 e 10, do qual o 0 não faz parte e o 10, que compõe aqui esse tracinho, fazendo parte aqui do intervalo. Da mesma forma, de forma análoga, nós temos a representação aqui, onde o 0 faz parte do nosso intervalo e o 10 não faz parte do nosso intervalo. Bom, seguindo a metodologia, tá? A gente precisa calcular aí o nosso intervalo de classe. Então, para a gente consiga fazer a demonstração. Para isso, a gente precisa, inicialmente, encontrar a amplitude da nossa amostra. A amplitude da nossa amostra é representado por AA maiúsculos, tá? Que ele representa a diferença entre o maior dos valores encontrados entre os dados, tá? E o menor dos valores. Tá? Então, a gente localiza no conjunto de dados a maior referência do valor, tá? E a menor referência do valor e faz aí justamente o cálculo da nossa amplitude da amostra. Tá? Segundo passo, nós precisamos encontrar o número de classes K que representa aí a nossa classe. Então, quantas classes são necessárias para representar o nosso estudo? Então, existem vários critérios, tá? A princípio, não existe uma regra fixa. Agora, como a classe ela representa a quantidade de linhas da nossa tabela, então, necessariamente, ela tem que ser um número inteiro. Bom, vou apresentar aqui para vocês algumas das metodologias, né, utilizadas para a definição do número de classes do nosso valorzinho K. Tá? Então, a gente pode observar aqui essa tabelinha, tá? E aí nós temos condição de definir a partir do número de elementos observado, tá? A quantidade de dados do nosso estudo, e aí definir um número de classes apropriado. Então, por exemplo, tá? Se você tem um estudo que contém até 50 dados, então nós podemos dividir os nossos dados, tá? No mínimo de 5, tá? De 5 classificações até o máximo de 10. Tá? Da mesma forma, se a gente tiver um estudo com mais de 500 dados, nós teríamos que representá-los, tá? Com um mínimo de 20, tá? Chegando aí até a 40 linhas aí da nossa tabela. Tá? Essa é uma tabela, tá? Uma forma de se fazer, então perceba que a gente tem aí uma variação bastante grande, tá? No nosso horizonte de escolha, de tal forma que a gente tem uma capacidade de, dentro do nosso bom senso e da nossa experiência, representar os dados de tal forma que o tratamento estatístico acabe sendo melhorado através das nossas escolhas. Tá? Outra forma que a gente pode fazer, e também muito utilizada, tá? É a fórmula de Sturges. Tá? Ela é representada da seguinte forma. Então, o nosso K é igual a 1 mais 3,3 log de n, onde n é o número de elementos observados, né? O número de dados que nós temos aí
no nosso estudo, tá? Nós temos ainda uma outra forma, tá? Onde a gente também vai observar aí a quantidade de elementos contidos aí na nossa pesquisa e vamos nos referenciar pelo valor de número 25. Tá? Então, se o nosso estudo contempla 25 ou menos dados, tá? Então a quantidade de classes será de 5 classes. Se a quantidade de dados observados for superior a 25, então nós faremos uso aqui da seguinte forma. Então, o K é igual a raiz quadrada de N, tá? Onde N também é o número de elementos observados, tá? Então, para fins didáticos, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês utilizassem essa parametrização aqui, 3, tá? Então, vamos utilizar essa daqui para a gente confeccionar a nossa tabela. Embora vocês saibam que vocês podem utilizar qualquer uma dessas metodologias aqui, tá? Eu coloquei aqui uma observação, tá? Podem ocorrer alguns problemas conforme a distribuição de classes, tá? Então, é muito interessante vocês perceberem, tá, que o bom senso e a experiência do pesquisador vai fazer com que você encontre a quantidade de classes realmente que consiga representar o conjunto de dados de uma forma mais apropriada. De uma forma geral, tá, não é interessante a gente ter classificações onde determinadas classes contenham muitos valores agrupados, enquanto que outras não tenham sequer, né, nenhum tipo de contagem de representação de dados, tá? Então, percebam que a gente pode utilizar diversas metodologias para a definição aí do nosso valor K, tá? Mas só que aí, só realmente com uma boa experiência, com um bom senso, tá? É que a gente vai conseguir realmente uma boa representação. Para finalizar, tá, a primeira parte da elaboração da nossa tabela, nós precisamos calcular a amplitude ou intervalo de classe denominado aí pelo H minúsculo. Tá? Então, ele é tão somente, tá, o resultado aqui da seguinte expressão. A gente vai pegar a amplitude total da amostra e vai dividir pelo número de classes, né, definidos aí pela metodologia anterior. Okay? Então, o resultado do nosso H vai dar a amplitude de cada intervalo de classe. Bem, retornando aí para o nosso exercício, né? Então, nós teríamos os dados brutos, né? Transformaríamos aí em rol e, a partir desse momento, nós seguiríamos aí os passos necessários para construir a nossa tabela. Então, vamos trabalhar esse exercício. Então, inicialmente, o que a gente precisa? A gente vai fazer a tabulação dos dados já organizados. Então, nós temos aqui os dados organizados, tá? E aí nós faríamos aí a tabulação. Então, vamos fazer a contagem simples aqui. Então, nós começaríamos aqui a montar a nossa tabelinha, tá? Do lado esquerdo sempre o izinho, né? Que é a classe, e aí nós começaríamos aqui a numeração. E aí nós colocaríamos aqui os dados, tá? Formando aí o início da confecção aí da nossa tabela. Então, a gente localiza aqui os dados. Então, nós temos aqui o 150, colocaríamos aqui. Qual a frequência de aparição? Uma aparição. Então, você vem aqui, poderia simplesmente riscar aqui o 150. 151. Então, coloca o 151 aqui, faz a contagem da frequência, uma frequência. 152, uma frequência. 152, uma frequência. 154, uma frequência. 155, aí a gente precisa contar. Então, 1, 2, 3, 4. 4 aparições. E aí, pessoal, a gente faz essa tabulação, tá, de todos os valores encontrados, né, aqui dos dados oriundos aí da nossa pesquisa. Ok? Agora, então, a gente precisa calcular aí o nosso
número de classes, tá? Para a gente conseguir aí calcular a amplitude do intervalo de classe. Então, inicialmente, o que é que a gente faz? A gente calcula a amplitude da amostra. Então, a amplitude da amostra a gente localiza aqui, né, já no nosso rol de dados, fica bem mais tranquilo. Então, qual é o maior dos valores? Está aqui, ó, o 173. Qual é o menor dos valores? Está aqui identificado. É o primeiro, 150, de tal forma que a nossa amplitude da amostra, tá? É resultante aí da operação matemática, ocasionando aí o valor de número 23. Tá? Agora, para a definição aí do número k, tá? A gente não tem uma forma fixa. Então, eu aqui resolvi por vários tipos, tá? E aí, para a gente trabalhar aí as ideias. Então, inicialmente, fórmula de Sturges. Tá? Então, K é igual a 1 mais 3,3 log de N, onde o N é o tamanho da amostra. Então, nós temos 40. Então, nós resolvemos aqui essa operação e encontramos aí o valor K igual a 6,3. Tá? O outro método que eu sugeri aí para que vocês adotassem esse método, tá? É fazer a observação da quantidade de dados. Então, como a quantidade de dados é 40 e 40 é maior do que 25, então a gente faz a seguinte apropriação. O valor K é igual à raiz de N, então a raiz de 40. Então, dando aí, resultando um valor de 6,3. Pessoal, esse valor aqui ele coincidiu, tá? Mas não necessariamente ele é igual. Tá? Ele é realmente bem diferente. Tá? Por coincidência, bateu aqui o mesmo valor. Tá? Se a gente olhar para aquela tabelinha que eu denominei ela de tabela do bom senso, tá? Então a gente percebe que para a quantidade de dados que a gente tem, né, que é 40, tá? E aí se localizaria aqui na informação de até 50, então nós teríamos aí um mínimo de 5, né? E um máximo de 10 classes. Tá? Então, a gente precisa aí, né, adotar uma metodologia. Então, a princípio, eu vou pedir para que vocês utilizem, tá, o arredondamento matemático para o primeiro número inteiro. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, né, o K deu 6,3, né? Então, adotando o arredondamento matemático, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Então, para valores superiores a 5, tá? Na primeira casa decimal, a gente arredonda para mais. E para valores inferiores a 5, tá? Na primeira casa decimal, a gente mantém o mesmo valor encontrado no número, tá? Então, aqui, né, deu 6,3, então a gente adota o K igual a 6. Se tivesse dado 6,5, então aí assim a gente adotaria o valor de 7 para o K. Bom, agora a gente tem a capacidade, né, de calcular a amplitude, né, do intervalo de classe, que é denominado aí pelo H minúsculo. Então, ele vai ser a operação matemática, né, da amplitude da amostra, dividido aí pelo número de classe, né? Só lembrando que o número de classe é um valor inteiro, né? Por isso que a gente fez o arredondamentozinho matemático. Então, fazendo aí a continha, né? O 23 é a amplitude e o número de classe é 6, então resultou aí no valor de H igual a 3,83. Então, pessoal, é critério meu, tá? Eu sempre costumo observar os dados. Então, perceba que os dados não têm nenhuma casa decimal, tá? Todos os dados aqui, né, ele não apresentam casas decimais. Então, eu fico bastante atraído pela ideia de utilizar o mesmo critério. Se tivesse aqui uma casa decimal, eu adotaria uma casa decimal. Se tivesse duas casas decimais, eu adotaria duas. Mas como não apresentou nenhuma casa decimal, então eu fico muito interessado em também adotar o mesmo critério. Então, deu 3,83, então eu preciso arredondar aqui, né, para essa casa aqui. Então, aqui nós adotaremos o seguinte critério, né?
o H, tá? Ele sempre você vai arredondar ele, independente da quantidade de casas decimais, você sempre vai adotar o arredondamento para cima, tá? Então, se aqui deu 3,83 e você quer adotar uma casa decimal, então, independente do valor que deu a partir do 8, tá? Se deu 0,1, se deu 3, 4, 5, qualquer valor que deu após o 8, tá? Então, necessariamente a gente arredondaria ele para cima. Então, aqui, se a gente tivesse que fazer o arredondamento para uma casa decimal, ele seria necessariamente 3,9. Tá? Como a gente quer arredondar aí, para um número inteiro, tá? Então, 3,83, então a gente vai adotar aí o mesmo critério, fazendo com que o valor aí torne-se 4. Tá? Então, esse critério de fazer esse arredondamento para cima, tá? É um critério que é necessariamente importante, tá? Porque se você adotar um arredondamento matemático, por exemplo, tá? E começar a fazer a distribuição dos dados no intervalo, então é possível que surja a necessidade de você ter uma outra intervalo de classe, justamente para compreender aí os valores que excederam aí ao intervalo, ok? Bom, a partir daí, tá? A gente faz uma nova contagem de ocorrência entre os dados, tá? Já dentro do nosso intervalo, tá? Então, para a gente construir o nosso intervalo, tá? Então, para o nosso primeiro intervalo de classe, o que é que a gente vai fazer? A gente vai localizar o nosso menor dado, tá? No caso aqui o 150, então ele vai ser o nosso primeiro intervalo, tá? Então ele vai ser colocado aqui, 150, tá? E a representação, tá? Isso aqui necessariamente vocês têm que fazer. Então, fechadinho aqui em 150, tá? E aberto no próximo intervalo de classe. Qual é o próximo intervalo de classe? É 150 mais a amplitude do intervalo de classe, que a gente acabou de calcular, e é 4, né? Então, 150 mais 4, 154, tá? E aí a gente faz a contagem, tá? Qual é a interpretação disso aqui? O 150 está incluso, o 154 não está incluso. Então, vamos fazer a contagem. 151, 151 mais 1, 152 mais 1, 153 mais 1, o 154 não faz parte. Então, no intervalo compreendido entre 150 e 154, né, fechadinho em 150 e aberto em 154, nós temos 4 contagens, 4 frequências, tá? E aí a gente repete a mesma metodologia para os demais intervalos de classe. Tá? Só vou fazer aqui uma observação, tá? Quanto à representação e do porquê dessa representação, tá? Porque pode ocasionar, tá? Que em determinados levantamentos, tá? Você chegue aqui na última representação do seu intervalo de classe, tá? E você faça a representação de que, por exemplo, o 174 esteja incluso dentro do intervalo. Então, você chegaria aqui e colocaria o tracinho aqui, né, indicando que o 174, ou seja, o valor 174, está incluso também nesse intervalo de classe. Ok? Então, por hoje é só, tá? Pessoal, por enquanto é só. A gente continua aí no próximo vídeo.